Nós literalmente pensamos por imagens, tá? Nós literalmente pensamos por imagem. Então, em 1934, o Dr. Samuel Fleet percebeu que às vezes ele fazia cirurgia em umas pessoas e as pessoas não tinham uma mudança, como algumas tinham, outras não tinham. Então, ele entendeu que nós temos uma imagem interna e uma autoimagem externa. E se a pessoa tem uma mentalidade negativa, ela também tem uma autoimagem negativa. Tipo, o que seria uma autoimagem? O que seria uma mente positiva? A mente positiva é aquela mente que em diferentes situações, diferentes circunstâncias, ela vai estar sempre procurando o bom na situação, ela vai estar sempre procurando o que tem de bom, o que ela pode aprender, o que ela pode tirar de benefício daquilo ali. Quando a pessoa tem uma mente negativa, ela está muito mais preocupada com o erro do que com o acerto. E isso paralisa as pessoas, porque as pessoas elas têm medo de fazer algo que elas não sabem. Então vamos lá, se eu tenho uma mente positiva, é porque eu tenho uma autoimagem positiva. Eu tenho uma opinião positiva. O que é opinião? Aquilo que eu acho. O que eu acho de mim, o que eu acho de outras pessoas. Só que a sua opinião não foi você quem criou, foram outras pessoas. Então a sua opinião é formada pela opinião de pensar de outras pessoas. As pessoas que te criaram tinham opiniões e elas foram te passando informação e você foi aceitando essas informações e foi moldando a sua mente. Faz sentido? Então, como que eu faço para ter uma mente positiva? Eu tenho que lembrar de uma lei da polaridade. Sempre vai existir os dois lados. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Se eu te mostrar essa folha aqui, ó, isso aqui é um carnê do IPTU, tá? Então vamos lá. Se eu te mostrar essa folha do jeito que eu estou mostrando aqui, você está vendo uma coisa e eu estou vendo outra. Isso significa que sempre vai haver os dois lados, e significa também que às vezes eu posso estar falando da mesma coisa, mas você está vendo algo que eu não estou te mostrando. Eu estou falando de uma coisa e você está vendo outra coisa, mesmo que a gente esteja falando da mesma coisa. Então, como é que eu faço para ter uma mente positiva? A primeira coisa que você tem que fazer é criar o hábito de agradecer. Começa a agradecer, para de manhã por 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e faz uma lista de gratidão. Começa a pensar em todas as coisas que você tem, as coisas que você conseguiu, ou pequenas coisas, ou pequenos gestos que alguém fez para você, ou sei lá, qualquer coisa, mas você tem que começar a pensar positivo. Se você não enxergar o positivo na sua vida, você vai estar somente olhando para o negativo. E detalhe, a pessoa que ela não enxerga o positivo, que ela não tem essa capacidade, ela não treina na verdade, ela é uma pessoa que ela está sempre atraindo coisas negativas na vida dela. Tá? Presta atenção, a pessoa que passa por perrengue, a pessoa que está sempre acontecendo tragédia na vida dela, está sempre acontecendo situações que vai deixando aquela pessoa ali numa situação negativa. Então, como a nossa mente pensa por imagem, sempre que eu penso, eu tenho uma imagem. Toda imagem gera uma emoção e essa emoção gera um resultado. O que significa isso? Se eu estiver pensando em coisas negativas, eu tenho imagem negativa, correto? Eu tenho emoções negativas e essas emoções negativas me estimulam a ações improdutivas. Por exemplo, hábitos negativos que eu não quero mais, eu acabo fazendo quando eu estou nesse momento. Coisas que eu falei que eu não ia fazer, eu acabo fazendo. Coisas que eu falei que eu não ia comer, eu acabo comendo. Entendeu? A pessoa, quando ela está com uma mente negativa, ela está preocupada, ela está ansiosa. E normalmente, quando você está com pensamentos negativos, você tem preocupação e dúvida no seu consciente. A tua mente consciente é cheia de preocupação. Você não consegue parar e se acalmar. Por exemplo, eu falo para muitas pessoas fazer uma meditação, mas poucas conseguem. Por quê? Porque não consegue acalmar, não consegue paralisar a mente. Então você precisa literalmente aprender a controlar a sua mentalidade. Para controlar, o primeiro exercício é fazer a lista da gratidão. Então comece a escrever as coisas que você é grato, comece a escrever as coisas que você deseja, da forma que você, como se você já tivesse. Por exemplo, ano passado eu queria construir meu refúgio, eu escrevi, eu sou muito feliz e grato, porque eu tenho um refúgio com piscina. E aí, conforme eu vou escrevendo e me envolvendo, eu estou treinando a minha mente a olhar para aquilo que eu quero. Então, para eu ter uma mente positiva e não ter mais uma mente negativa, eu tenho que treinar. Lembra que a sua mente é um músculo. Tá? Então, o que você pode escrever que vai te trazer uma emoção boa? É aquilo que você deseja. Começa a pensar nas conquistas que você teve. Se você é uma pessoa que tem a mente muito negativa, por exemplo, quem são as pessoas que têm a mente muito negativa? Pessoas que vê muito jornal, pessoas que vê muita notícia,
Às vezes a pessoa está vendo uma novela, ela fica brava com o autor, com o ator lá, ou com a atriz, e é capaz de bater na pessoa se ela vê essa pessoa na rua, porque ela tem uma raiva daquilo ali, de algo que está acontecendo, mas tudo está na mente dela. Quando você tem uma mente positiva, você não deixa o que está fora controlar o que você tem aqui dentro. Por quê? Porque a todo momento o seu cérebro ele está treinado a olhar para as coisas boas. Antigamente, quando alguém me fechava no carro, eu era muito estressado, ficava bravo, xingava, queria reclamar. Hoje não. Hoje eu nem dou bola, porque a verdade eu tenho até preguiça de me incomodar. E antes, o meu condicionamento, a maior parte do tempo, eu estava estressado, irritado, preocupado. Hoje, como eu aprendi a pensar de uma certa maneira, pensar de uma maneira diferente, isso para mim já virou um padrão. Então, eu posso ficar brabo, não vou dizer que eu não vou ficar brabo, não vou dizer que eu não vou me estressar, mas é muito rápido. É rápido. Você pode ficar bravo. Você pode, se alguém te fizer alguma coisa, mas eu não posso, por exemplo, você tem que ser positivo o tempo todo, eu não posso ficar brabo com nada se alguém me fizer mal. Você pode sim, mas tem que ser rápido. O que você não pode é ficar sofrendo e se torturando com algo que já aconteceu. Porque se a sua mente é negativa, ela fica o tempo todo lembrando do passado, coisas, as tragédias que aconteceram. Ela fica o tempo todo lembrando dos prejuízos. Mas se eu não tivesse tomado aquele prejuízo, minha vida estaria diferente. Mas se eu não tivesse... A pessoa, ela fica o tempo todo falando do passado. Isso é um exemplo de mente negativa. Qual que é a mente positiva? Por exemplo, eu fiz um investimento errado, perdi dinheiro, mas eu penso que foi aquilo ali que me fez aprender a ganhar dinheiro, porque eu fui forçado a fazer algo que naquela época eu não parava para pensar. Então aquela situação me forçou a evoluir, me forçou a crescer, me forçou a ir atrás daquilo que eu desejava. Então, por que que me forçou? Porque naquele momento eu tive uma mente positiva. Então uma mente positiva vai mudar a sua vida, literalmente. Indiferente do que você for fazer, indiferente do que você está fazendo, indiferente do que você queira fazer, é uma mente positiva que vai te ajudar.